A paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. E hoje eu quero trazer uma continuação do estudo passado sobre o milênio, tá? Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e deixa o seu like aí para que você esteja ajudando aí a ranquear o vídeo, para que esse vídeo possa estar chegando para mais pessoas e você vai estar o que? Ajudando o canal aí para que outras pessoas também possam ter acesso a esses vídeos. Não deixe também de se inscrever aí nas nossas redes sociais e de acessar o nosso site, tá? Futuramente aí no futuro próximo vamos ter conteúdos especiais para as redes sociais. E também lá no site tem algumas coisas especiais que eventualmente eu posto lá, tá? Então é muito importante que você, né, acesse o nosso site e acesse as nossas redes sociais também. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a questão do milênio, tá? Por quê? Porque muitas pessoas, elas, ou por não conhecerem essa questão do milênio literal, ou muitas vezes por não acreditarem, não conhecem a fundo esta doutrina, tá? Então, eu vou te convidar hoje para você ficar até o final do vídeo que você vai entender melhor ela, tá bom? Irmão, mesmo que você não creia na doutrina do milênio literal, eu convido você a assistir o vídeo, por quê? Porque ainda assim vai ter elementos que você vai aprender sobre isso e que eu penso que vai acrescentar para a sua vida, tá? Então, assista o vídeo, mesmo que você não concorde, mesmo que você não creia assim, isso vai acrescentar aspectos para a sua vida, porque quando a gente trata de um assunto, a gente não vai falar só sobre esse assunto. A gente vai aí falar de muitas coisas, tá? Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que esse mundo, por causa da transgressão do homem, por causa do pecado, esse mundo ele se tornou caído, né? Então, aquilo que era para ser uma criação perfeita de Deus, ela foi caída, né? Ela caiu por causa da transgressão, por causa do pecado. E hoje nós nos tornamos homens, né, falhos, homens terrenos, homens caídos. Caído no sentido de que nós tivemos uma separação de Deus. E Deus ele vem trabalhando ao longo de épocas no que? Na restauração desse mundo. Não desse mundo propriamente dito, mas da sua criação, né? Como diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que cria não pereça, mas tenha vida eterna. Então você veja, quando trata-se do mundo, nesse contexto está tratando os homens, obviamente. Mas Deus, ele tem prazer em restaurar a sua criação. E a gente vai ver que esse momento vai ser o momento da restauração de todas as coisas. O tempo chamado de o tempo do refrigério, né? Que a gente vai ver que Pedro vai falar sobre isso em Atos. Então, a primeira coisa que você deve perceber é que quando Deus ele criou todas as coisas, ele sempre dizia assim, foi tarde, foi manhã, primeiro dia, etc, etc. E lá pelo sexto dia, para o sétimo, se eu não me engano, se era no sexto, se era no sétimo, diz assim, eis que viu Deus que era tudo muito bom. Então Deus ele classificou a sua criação como muito bom. Por quê? Porque a criação era perfeita. Então, defeitos que existem hoje na criação não existiam naquela época. Mas por causa da queda do homem, a gente vê que esses defeitos vieram a aparecer. Então, é importante a gente atentar para esses detalhes, né? É muito importante atentar para esses detalhes, para essas questões da palavra. Muitas pessoas não sabem, mas o sábado, ele é uma tipologia, ele é uma figura deste milênio. E quando você olha para as obras que Cristo realizava no sábado, ele já trazia indícios daquilo que vai acontecer no sábado, né? Daquelas questões, daquilo que Deus quer mostrar para nós sobre o sábado. Então você tem a questão literal de um sábado, mas você tem a questão da realidade. Em Isaías 65 diz assim que o eunuco que se achegasse ao Senhor e guardasse a sua aliança não profanando o sábado, ele receberia um nome melhor que filhos e filhas, e ele receberia um lugar na casa do Senhor. E de lá não sairia o seu nome, né? E esse nome seria melhor que filhos e filhas. Então, olha que tremendo. Deus está dando a oportunidade para um eunuco dele ter um nome melhor do que filhos e filhas. E na lei dizia
que aquele que tiver os testículos trilhados, daquele que tiver um defeito, né, no seu órgão masculino, ele não poderia entrar na Assembleia do Senhor. Mas lá em Isaías, você vê que tem uma promessa que o eunuco que guardasse os sábados do Senhor e que não profanasse a sua aliança, Deus daria um lugar para ele na sua casa de oração. Então isso é tremendo, né? E ele diz que essas pessoas vão ter nomes melhor do que filhos e filhas. Por que ele está dizendo isso? Porque, veja, você ter filhos e você ter filhas é muito bom. Mas o nome que você recebe diante de Deus é melhor que filhos do que filhas. Porque um eunuco ele não pode ter filhos e nem filhas. Então, a obediência ao sábado, como ele está demonstrando ali, ela, né, vai dar a possibilidade, nesse contexto que ele está mostrando, de fazer parte dessa aliança de Deus. E a pessoa cumprindo essa aliança, ele vai receber o quê? O galardão de Deus. E esse galardão é melhor do que ter filhos e filhas, porque um eunuco não pode ter filhos e filhas. Então, só que ali você tem algumas expressões interessantes que diz assim, que esse eunuco ele seria participante da herança de Jacó, né? E nesse mesmo contexto, você vai ver mais ou menos por ali, Deus vai falar que os estrangeiros que quisessem achegar ao Senhor, e os estrangeiros que se achegassem ao Senhor e guardassem o sábado e não o profanassem, também eles fariam parte disso e seriam levados à casa de oração de Deus, os seus sacrifícios seriam aceitos. Né? No meio dessa linguagem literal, você tem uma linguagem de realidades aí. Por quê? Porque você vê que o seguinte, o gentio, o estrangeiro, diante do povo de Israel, ele era muito... havia uma certa xenofobia por parte dos israelitas em relação aos estrangeiros. Por isso que Deus dizia assim para os israelitas, né, que as pessoas elas não deveriam perverter o dinheiro do órfão, da viúva e do estrangeiro. Porque Deus ele ama o estrangeiro e Deus quer que o estrangeiro se achegue e se converta. Então Deus ele dava certos direitos para essas pessoas, para que essas pessoas pudessem viver em Israel. Né? Então você vê que o estrangeiro ele tinha direito de comer da colheita dos israelitas com as suas mãos. Então isso vai aparecer para nós aonde, irmãos? Lá em Mateus, em Lucas, em Marcos, quando Jesus ele vai estar aonde? Ele vai estar com seus discípulos diante de uma seara e eles vão comer no dia de sábado, né? Vão tirar daquela seara as espigas e vão comer das suas espigas, e os fariseus, olhando para isso, vão dizer que Jesus estava quebrando o sábado ali e vão condenar ele. Então você sabia que quando Jesus estava no dia de sábado comendo as espigas, ele estava restaurando o princípio do sábado que eu quero mostrar para os irmãos? Então isso vai estar no capítulo 12, do verso 1 até o verso 6 mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Então eu quero acompanhar uma leitura aqui que é muito importante nesse conteúdo. Porque diz assim: porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. E os fariseus, porém, vendo isto, disseram a eles, né? Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, e como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele e os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Pois vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se você soubesse o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Então, tem algumas coisas muito importantes aqui que Cristo ele vai discorrer. Né? Cristo vai discorrer algumas coisas muito importantes aqui para os seus discípulos. A primeira coisa que nós vamos ver na lei aqui, na verdade que nós vamos ver nesse texto, é que Cristo ele está na seara. E esta seara, você vê que ela tem espigas. E eles estão comendo dessas espigas e os fariseus vão contradizer esta ação que Jesus estava tendo com seus discípulos. Porque no entendimento dos fariseus era proibido a pessoa tomar espigas no sábado.
Só que quando você olha com cautela para a lei de Deus, você vai ver que não havia essa proibição. Pelo contrário, o que a lei proibia que se fizesse em dia de sábado era plantar e colher se utilizando de ferramentas. Mas você comer da seara com as mãos, isso era um princípio de justiça. Deus ele sempre dizia assim, que lembra que eu estava falando do estrangeiro? Que nos cantos da colheita, ou aquelas sobras, ou as coisas que ficarem para trás da seara nos campos, elas deveriam ficar lá para que o estrangeiro, o órfão e a viúva pudessem se alimentar dessas coisas. Né? Eles tinham o direito de entrar na propriedade de qualquer pessoa e comer com as mãos, não com ferramentas. Eles podiam comer tudo que eles pudessem com as mãos, mas eles não poderiam utilizar ferramentas. Então, em nenhum momento na lei, Deus proíbe de que as pessoas entrassem em qualquer lugar que fosse e pegassem das searas e comessem, porque isso era um princípio de justiça, para que as pessoas pudessem se alimentar. Né? Havia esse princípio de justiça aqui. E quando você olha lá para a lei, isso é estabelecimento do quê? É o estabelecimento da vontade de Deus e a restauração do que Deus queria. Porque quando o homem, lá em Gênesis, foi criado, Deus disse assim, que todas as árvores ele podia comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a vontade de Deus é que o homem comesse daquelas árvores, mas por causa do pecado, a gente vê que aquela expressão, né? Porque destes ouvido a voz da mulher, então maldita será a terra. Aí ele vai dizer assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias, até que tornes ao pó, porque pó tu és. Né? A terra produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás o teu pão, né, da aflição, vai comer um pão da aflição. Então o homem agora, depois do pecado, para ele comer, ele tinha que trabalhar na terra com aflição e lavrar a terra, né, com aquele sol escaldante, ao ponto que o rosto dele iria suar. Então você veja que por causa do pecado, você vê que entrou no mundo essa escravidão e essa servidão, onde o homem ia ter que trabalhar a terra agora com muito esforço para tirar o seu sustento. Mas lá no princípio Deus disse que Adão e Eva poderiam comer de todas as coisas que as árvores dessem. Então não haveria necessidade de ferramentas para que eles trabalhassem nas árvores. Deus apenas tinha dito para Adão, né, a princípio, de que ele trabalharia o solo como? Você vai ver que na lei mostra que, na lei não, nos profetas, mostra que quando uma determinada coisa é plantada, aquilo daria muito. Então é como se Adão tirasse as sementes na terra e aquilo brotasse de forma muito grande, né? Isso está em Zacarias, se eu não me engano. Era para ser dessa forma. De uma forma mais literal, vamos dizer assim. Então você vê que não haveria esse trabalho de suor do rosto como existe hoje. E quando Deus fala assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, você vê que era trabalhando para ele plantar o cereal, e deste cereal ele faria o pão. Só que a vontade de Deus é que a terra produzisse o alimento para Adão, e este alimento sendo produzido, ele apenas teria o quê? O trabalho de tirar das árvores, das plantas e comer, porque a terra produziria por si própria. Então você consegue ver que essa questão apareceu aqui? Então quando Cristo e os discípulos eles estavam lá na seara comendo com as mãos, sem usar ferramentas, você percebe que eles estão restaurando aquilo que era lá no princípio, aquilo que Deus tinha para Adão, de que ele se alimentaria daquilo que as árvores dessem, daquilo que os frutos dessem, daquilo que o próprio Deus proveria. Mas os fariseus não entenderam isso. Né? Por isso que você vai ver que no 7º ano, no ano dos jubileus, ou quando tratava dos estrangeiros, eles podiam tomar das colheitas com as mãos e comer. Você vai perceber que no ano dos jubileus, as pessoas elas não poderiam plantar e nem colher, mas elas poderiam comer daquilo que a terra desse. E você vai ver que no 7º ano também acontecia isso. As pessoas elas iam comer daquilo que a terra desse por si próprio. Por que no 7º ano, no 7º dia, no ano do jubileu? Porque tudo isso é uma tipologia daquilo que Deus queria no princípio. Se Adão tivesse obedecido a Deus e entrado no sábado, a gente ia ver que ele ia viver dessa forma, né? Onde a provisão de Deus e a justiça de Deus ia estar sendo dada para ele. Então, quando o órfão, a viúva e o estrangeiro comiam dessas coisas, você vê que estava havendo justiça. Porque o órfão, a viúva e o estrangeiro eles eram marginalizados.
E como eles eram marginalizados, eles tinham dificuldade até de ter um sustento. Então Deus ele proveu o sustento para essas pessoas através disso. As pessoas poderiam entrar nas colheitas e comer daquelas colheitas, né? Então esse é um primeiro princípio. Agora, um segundo princípio que você vai ver aqui, no verso 3 diz assim: Mas Jesus lhe disse, não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Olha só, você vê que ali estava falando de fome. Cristo e os discípulos entraram por causa da fome, eles entraram a colher espigas e comer, né? E diz assim: Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito no dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus, né, e comeram os pães da proposição, os quais não é lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? E o texto continua: Ora, ou não leste que na lei aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por isso vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Então, olha que tremendo. Davi, ele vai entrar no templo naquele momento que ele estava sendo perseguido por Saul, e ele vai comer daqueles pães da preposição. E segundo a lei, os únicos que poderiam comer daquele pão da preposição era justamente o quê? Eram justamente os levitas e os sacerdotes segundo a ordem de Arão, né? Os sacerdotes segundo a ordem de Levi e segundo a ordem de Arão, perdão. Então você vê que aqui Davi, ele comeu daquelas coisas que eram apenas para o sacerdote. Por que Davi pôde comer aquelas coisas que eram apenas para o sacerdote e ele não foi imputado pecado? Por quê? Porque Deus estava mostrando em tipologias o sacerdote que viria segundo a ordem de Judá, né? Assim como Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, mostrando que o sacerdote de Melquisedeque é superior, assim também quando Davi comeu o pão da preposição, estava demonstrando que o sacerdote segundo a ordem de Judá, conforme você vai ver em Hebreus, que na verdade é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele se levantaria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque pela tribo de Judá. E esse sacerdote seria superior ao sacerdote de Levi. Então você está vendo que aqui, em Davi, Cristo estava mostrando um princípio sacerdotal. De que se levantaria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sendo descendente de Davi, Deus estava mostrando que em Davi havia uma tipologia nesse sentido. Por isso que você vai ver que Davi, quando ele toma a Arca da Aliança, né, e leva até a cidade de Davi, você vai ver que ele vai utilizar uma mitra sacerdotal que era apenas destinada aos sacerdotes. E Davi, utilizando aquela mitra sacerdotal, ele vai reunir diante de si quem? As 12 tribos. Então você vai ver que Davi ali, quando ele utiliza aquela mitra sacerdotal e ele dança diante da arca, você percebe que ele está o quê? Fazendo uma tipologia de um sacerdote, de um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas da descendência de Judá. Então aqui você percebe que Davi, ele comeu desse pão da preposição e Deus estava querendo mostrar uma tipologia, de que essa tipologia estava demonstrando Davi como um sacerdote, apontando lá para Cristo como sendo o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que no verso 5 vai dizer assim: Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por isso vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Não é que os sacerdotes necessariamente eles transgrediam o sábado, né? Porque no sábado é dito, não farás as tuas próprias obras no sábado. Mas as obras de Deus, elas eram feitas. E quando o sacerdote ele trabalhava no sábado, eles faziam coisas que, segundo a lei, era errado. Por exemplo, no sábado, o que eles faziam? Eles faziam obras com fogo. Eles queimavam coisas, eles cortavam lenha, faziam uma série de coisas que, segundo a lei, era proibida para as pessoas. Mas os sacerdotes, para poderem fazer os seus sacrifícios, eles faziam. Então você vê que aqui há mais um princípio sacerdotal, né? Então, enquanto eles trabalhavam para Deus, fazendo sacrifícios, né, queimando os sacrifícios, fazendo uma série de coisas, você vê que eles ficam sem culpa, porque eles estão trabalhando para as coisas de Deus. Então, isso é uma figura do que vai haver no futuro, porque lá no contexto do milênio,
aonde é uma relação com o sábado, a gente vai ver que Deus vai mostrar os seus sacerdotes que vão ser revelados ao mundo. E esses sacerdotes, para trabalharem nas coisas de Deus, eles não vão ter culpa. Né? Eles não vão ter culpa. Então, quando você vê Davi ali nesse mesmo contexto, no verso 3 até o verso 4, comendo do pão da preposição, você vê um princípio sacerdotal, de que ele não foi condenado, por quê? Porque Deus estava mostrando uma tipologia dessa relação sacerdotal. Claro que existem outros princípios também. E a gente vai ver que quando os sacerdotes trabalhavam na lei e faziam coisas que para outras pessoas não eram lícitas, eles poderiam fazer essas coisas e eles não eram tidos porque transgressores da lei. Eles violavam, entre aspas, o sábado, mas por ser um ofício sacerdotal, sendo dedicado a Deus, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Porque qual era o trabalho deles? Era fazer sacrifícios, era queimar as ofertas, né? Era fazer uma série de coisas. E isso tudo seria oferecido para Deus, tá? Então, olha essa relação sacerdotal que você está vendo no sábado aqui. Então, assim como os sacerdotes eles trabalhavam no sábado na primeira aliança, assim também os sacerdotes de Deus na nova aliança, na ressurreição também vão trabalhar, né? Vão trabalhar nessa questão sacerdotal. Aí você tem que pegar os modos lá da antiga aliança. Então, o texto mais continua assim: mas se vós soubesse o que significa misericórdia quer e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Podemos fazer um texto, um vídeo específico sobre isso aqui, tá? Um vídeo específico sobre essa parte. Mas quando ele fala aqui, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, isso aqui é importante, né? A primeira coisa que você tem que entender é que quem deu o sábado foi o próprio Cristo, né? E quem é o verdadeiro templo de Deus é o próprio Cristo. Por isso, ele é maior que o templo e ele é o Senhor do sábado. Porque Cristo foi aquele pelo qual ele deu o sábado. Então é como se ele fosse o dono do sábado. Porque quem estabeleceu o sábado lá no princípio foi Cristo, né? E quem vai dar o mandamento do sábado lá na lei é o próprio Cristo. Só que quando a gente vê a questão do sábado, você percebe que esse mandamento do sábado ele tinha visto o quê? Cristo, ele diz assim, que o sábado foi feito, né? O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem descansasse. Então qual é o princípio do sábado? É o descanso. Deus queria que descansasse no sábado as pessoas, que as pessoas descansassem no sábado, por isso que o sábado foi feito para o homem. Então quando você vê que ele diz assim que o sábado foi feito por causa do homem, isso significa que se não houvesse o homem não haveria sábado. Então quando Adão e Eva pecaram, você vê que aquela frase que diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, você vê que aqui está entrando o que? A escravidão, está entrando o trabalho, está entrando a servidão. Então quando Deus ele dá o sábado para o homem descansar, estava mostrando o quê? O cessar desse trabalho, o cessar desse suor no rosto. Então Deus estava mostrando aqui no sábado já o que? A restauração do que ele queria. Porque se Deus estava tirando da servidão do homem do sábado, ele estava mostrando o quê? O homem voltando para aquilo que era no princípio, porque Deus não deu no princípio a servidão para o homem. Então quando o homem entrava no sábado, automaticamente ele estava mostrando a restauração para o princípio que era que não havia escravidão. E quando ele dá o sábado, ele está vendo o homem na escravidão, e agora o homem saindo dessa escravidão e entrando neste sábado. Então, a gente pode ver a questão do seguinte, irmão. Quando Cristo diz assim, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, você tem que olhar lá para o início. Porque quando Deus ele criou Adão e Eva, ele queria estabelecer Adão como se fosse o Senhor da criação aqui na terra. E Adão reinaria sobre todas as coisas no dia de sábado. Mas quando Adão pecou e ele perdeu a sua autoridade sobre todas as coisas aqui na terra, você vai ver que essa autoridade vai ser entregue para Satanás. E aí Cristo vai dizer assim, quando ele ressuscita, né? Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Se Cristo é Deus, e ele é filho de Deus, ele é autor com o Pai e criador com o Pai de todas as coisas, ele precisaria receber autoridade sobre todas as coisas, porque ele já tinha? Não. Cristo é Deus e criou todas as coisas com o Pai. Então, automaticamente, Cristo é dono de todas as coisas. Mas você tem que entender
que quando Adão pecou, essa autoridade sobre a terra foi dada para o diabo. Por isso que você vai ver que o diabo diz assim, que, né, se prostrado me adorares, todas as coisas eu te darei, porque a autoridade de todos esses reinos foram me dados. Então, Cristo não disse que era mentira. Tanto que na sétima trombeta vai dizer assim, né? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve voz no céu dizendo, o reino do mundo passará a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. Por quê? Porque este reino desse mundo foi entregue para Satanás. Por isso que Cristo diz, né, que o meu reino não é deste mundo. Então Cristo ele vai desfazer as obras desse mundo, mas ele vai estabelecer o seu reino aqui, né? Ou seja, neste plano geográfico, mas não neste mundo, porque a expressão mundo aqui está tratando do reino de Satanás. E este mundo vai ser desfeito para ser renovado. E aí Cristo vai reinar nesse contexto. Então você percebe que agora Cristo ele vem como homem, e como homem, filho de Davi, ele não tem autoridade. Mas quando ele morre e ressuscita, aí sim ele ressuscita, vence o diabo, vence o pecado. E aquela autoridade que tinha sido dada para Adão no princípio, agora sai de Satanás e vai para Cristo. E Cristo ascende até os céus, e agora Deus vai dar autoridade para ele lá no alto, e vai dar autoridade para ele aqui na terra. Então veja uma coisa, como Deus, Cristo tem essa autoridade. Ele sempre teve e sempre vai ter. Mas como filho de Davi que veio até os homens, ele teve que herdar essa autoridade ressuscitando, né? Então agora há só o momento onde Cristo vai vir e vai tomar posse desse reino. É como aquela questão de um presidente, sabe quando você tem uma eleição que teve agora? E na eleição é necessário que o quê? É necessário que vire o ano para que o novo presidente tome posse. É mais ou menos essa ideia. Então quando Cristo ele ascende aos céus, ele tira aquela autoridade que era do diabo, e ele, como agora filho de Davi ressuscitado, ele vai receber essa autoridade, e todo aquele que se une a Cristo vai se unir nessa autoridade com ele, e vai ter autoridade sobre a terra com Cristo, tá? Então esse é um ponto aqui. Então por isso que diz que Cristo é o filho do homem e o Senhor do sábado, porque ele vai reinar sobre o sábado, assim como era para Adão ter feito, né? Então olha como tem todo esse princípio sacerdotal que você está vendo aqui. Cristo e a igreja vão, né, reinar juntos no sábado. E esse reinado vai mostrar o que é um princípio sacerdotal. Por isso que vai dizer que essas pessoas serão reis e sacerdotes com Cristo. Tá? Então esse é um primeiro princípio que nós vamos ver aqui. Agora, um outro princípio que eu quero mostrar para os irmãos é esse aqui. Vai dizer bem assim, vamos ler aqui. Isso está em Mateus 12, verso 9, no mesmo capítulo, tá? Diz bem assim para nós. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E ele então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, quem dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, e esta cair na cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estende a mão, estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Olha que interessante, Cristo aqui no sábado, ele está fazendo uma cura. Ele está fazendo uma cura. E na cabeça dos fariseus havia uma proibição de quebrar o sábado quando se fizesse uma cura. Só que Cristo vem e demonstra que no sábado é lícito fazer o bem. Por isso ele não estava quebrando o sábado. Cristo ele guardou todas as leis de Deus. Tudo ele cumpriu perfeitamente a primeira aliança. Porque a gente vai ver que ele nasceu debaixo da primeira aliança, foi circuncidado, logo ele estava debaixo da lei. Então ele precisava cumprir toda a lei, tudo que a lei exigia. Então Cristo ele não quebrou o sábado. Mas você vê que no sábado ele vai lá e cura um homem. E você vê que esse homem, estando com a mão ressequida, Cristo vai lá e cura a mão daquele homem que estava o quê? Que estava ressequida, né? A mão desse homem estava ressequida. Então você consegue perceber que esta cura, a cura ela fala de uma restauração, né? E você vê que Cristo, quando vai lá e cura essa pessoa, ele restaura a vida dessa pessoa, a ponto que ela fica sã. Então Cristo estava fazendo cura no sábado aqui para demonstrar o quê? Para demonstrar uma restauração.
Assim como ele fazia curas no sábado e restaurava a mão desse homem, e fez outras coisas também no sábado nesse sentido, você está vendo que Deus está mostrando o princípio de cura, o princípio de restauração na vida dessa pessoa. Né? Em Isaías diz assim que quando o Senhor viesse, diz que os coxos andariam, os cegos olhariam, os surdos escutariam, os coxos pulariam, etc, etc. Então Deus estava mostrando o quê? Que Cristo viria e restauraria a vida das pessoas. Né? Então, no literal, Cristo veio e restaurou essa carne, essa coisa literal, ao seu estado normal. Mas você tem que entender que quando fala do sétimo dia, na realidade, aqui você vê a sombra, Cristo curou na sombra, e aquela pessoa no dia de sábado se tornou uma pessoa restaurada. Só que quando fala da realidade, você tem que entender que Cristo vai restaurar também, vai nos restaurar. Só que essa restauração fala desse corpo glorificado. Essa restauração ela fala do que Deus vai nos curar, tirando essa carne que está enferma. Paulo não fala que a carne está enferma pelo pecado? Deus ele vai curar essa nossa carne enferma pelo pecado no sétimo dia e vai nos restaurar o quê? Aquilo que Deus quer, a sermos a imagem e semelhança perfeita de Cristo. Então você percebe que o sétimo dia trata de uma restauração. Que o sétimo dia, então você percebe que o sétimo dia fala de uma restauração, fala de uma cura. Por isso que era lícito curar no sábado. Por isso não era transgressão curar no sábado, porque o sábado justamente fala da restauração e da justiça. Nós vimos lá no princípio que Deus estava restaurando quando Cristo e os seus apóstolos estavam na seara comendo com as mãos, mostrando o princípio da justiça, e agora Cristo curando no sábado, restaurando a vida de uma pessoa no sábado, demonstrando que o sábado ele tem um princípio de cura, de restauração. Amém? Então, assim como Cristo ele restaurou essa pessoa no dia de sábado, assim também Cristo vai restaurar as nossas vidas para a realidade da glória de Deus no dia de sábado. Amém? Tinha mais um texto que eu queria falar aqui que eu não me lembro. Mas nesse propósito de restauração, olha o que Pedro vai dizer para nós. Né? Uma coisa tremenda. Olha o que vai dizer em Atos 3. Vamos ver desde o verso 16, tá? Não, desde o verso 15. Olha só que interessante. Dessarte, matasse o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que vós mesmos sois testemunhas, né? Nós somos testemunhas, perdão, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Então, olha como o contexto aqui é um contexto de cura também, tá? Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este a saúde perfeita na presença de todos vós. Então, saúde perfeita é o que? Restauração. Você vai ver que por causa do nome de Jesus houve essa restauração e essa cura na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então, olha que tremendo. Esse contexto de Atos 2 e 3 fala da cura de um homem, onde Pedro vai lá e cura um homem pela fé. E este homem sendo curado foi dado como testemunha para aquelas pessoas que estavam incrédulas em relação a Jesus. Então ele demonstra que através de Cristo esse homem foi curado e que se essas pessoas se arrependessem dos seus pecados, né, elas seriam perdoadas dos seus pecados e eles fariam parte do quê? Eles teriam direito, né, ao tempo de refrigério quando Deus enviar o Cristo que foi designado, Jesus. E ele fala assim, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Então veja, diz a Escritura, disse o Senhor a meu Senhor, assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aí essa frase que ele fala se cumpre aqui.
O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, vai e domine entre os teus inimigos. Verso 2. É o verso 2, né? Então, quando ele diz assim, o Senhor enviará de Sião um cetro do seu poder, está aqui Cristo, vindo dos céus. Então, diz assim, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração. Cristo está à destra de Deus, mas um dia ele vai ser enviado, e aí vai se cumprir isso aqui, né? O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, lembra que eu falei para vocês que o sábado tem um princípio de justiça e que no sábado tem um princípio de cura? Assim como Deus curou um homem, Cristo curou um homem no sábado, e trazendo a restauração para este homem, assim também o sétimo dia da realidade, que é o milênio, Deus ele vai restaurar todas as coisas, ou seja, ele vai curar este mundo que está enfermo, né? Ele vai curar este mundo e vai chegar os tempos do refrigério, ou seja, o tempo de descanso. Então, refrigério é o quê? Descanso. Venha os tempos de descanso. Então, você vê que aqui o texto está mostrando que esse tempo de refrigério, esse tempo de descanso, vai ser no tempo da restauração de todas as coisas. Quando o céu, né? Quando Cristo vier do céu para se cumprir o que foi dito pela boca dos profetas, que é o tempo da restauração. Amém? Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Eu acho que deu para entender, né? Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Vou finalizar esse vídeo aqui porque já está com 40 minutos, mais ou menos, né? Vai fazer uns cortes, vai mudar um pouquinho, mas está mais ou menos nessa proporção. E vou gravar mais sobre esse assunto, tá? Para não ficar tão grande. Então vou finalizar aqui e vamos fazer mais partes sobre esse assunto, tá bom? Irmãos, não se esqueçam aí de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe aí e fiquem na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.